Olá, bem-vindo! O Via Legal de hoje começa falando sobre visão monocular. A pessoa que enxerga com um olho só tem a noção de profundidade comprometida. Por isso, tem direitos como qualquer outro tipo de pessoa com deficiência. Mas para conseguir a isenção de impostos para comprar um carro novo, por exemplo, ainda é preciso recorrer à Justiça. Olhando assim, não parece, mas Valéria tem uma limitação. Ela perdeu a visão do olho direito quando ainda era pequena. Eu nasci praticamente com a miopia degenerativa e foi diagnosticado em tempo tardio. Então, antes de eu completar 1 ano de vida, 1 ano de idade, eu já estava cega do olho direito, né? Isso só foi notado bem depois. Após passar por 3 cirurgias e superar várias limitações, é que Valéria descobriu ser portadora de visão monocular. A pessoa que tem a visão monocular, ela não tem esse campo periférico, então nós não temos noção de distância e de profundidade. Então eu sempre trombava com as pessoas na rua, batia nas coisas. Então para as pessoas que não tinham esse entendimento, essa informação, eu era tratado como uma criança totalmente estabanada e pelos professores, uma criança que tinha déficit de atenção. E não era, já era por conta da própria deficiência. Essa oftalmologista explica que uma pessoa com visão monocular tem um ângulo bem limitado. Por definição, ela é caracterizada quando o pior olho enxerga menos que 20/200, né, na tabela que a gente usa aqui, chama Snellen, né? O paciente com visão monocular, ele enxerga, né, a 20 pés uma letra desse tamanho, quando normalmente as pessoas que têm visão normal enxergam essa aqui, o 20/20. Então é uma diferença muito grande, a gente vê que esse paciente realmente tem essa visão muito pouco útil para as atividades do dia a dia. Uma queixa muito comum é muitas vezes uma dificuldade para dirigir, a distância do outro carro vindo na direção contrária e uma dificuldade principalmente com direção noturna. Pessoas portadoras de deficiência ou outras doenças crônicas têm o direito de comprar um carro novo com a isenção de 4 impostos. O IPI, Impostos sobre Produtos Industrializados, o IOF, Impostos sobre as Operações Financeiras, o ICMS, Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O desconto vale para carros com valor de até R$70 mil. E essa isenção é justamente para que as pessoas com deficiência possam comprar carros adaptados mais baratos. Então, quando você tem um carro adaptado, seja para qual tipo de deficiência, mas hoje vamos abordando o tema, a visão monocular, é de extrema importância, porque o câmbio automático facilita, né? Os retrovisores um pouco maiores e mais claros também, eles facilitam para quem tem esse problema de visão, né? A câmara de ré é de extrema importância, porque nós não temos noção de distância. Então, para você estacionar, para você sair com o carro, a câmara de ré nos ajuda, nos facilita. Então, são adaptações que nós temos que ter, sim, por conta dessa deficiência. Mas, infelizmente, muitos portadores de visão monocular não conseguem ter direito a esta isenção. É que, pela lei, o beneficiário precisa ter essa deficiência nos 2 olhos e não só em um. Inconformada com essa situação, uma motorista de Marília, no interior de São Paulo, recorreu aos tribunais. Na primeira instância, ela venceu. A Receita recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Alegou que o portador de visão monocular não está enquadrado como deficiente no decreto que regulamenta a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Atualmente não estão incluídos porque a Lei 8989 não prevê essa situação. É bom lembrar que a interpretação da lei, em caso de isenção, deve ser feita literalmente por força do Código Tributário Nacional. E não consta essa previsão, porque exige que, no caso de deficiência visual, o portador da deficiência tenha no melhor olho uma visão máxima de 10%.
O recurso da Receita Federal foi negado por esta desembargadora que analisou o caso. Ela não considerou apenas o problema da visão monocular e se baseou na Constituição. A lei que determina o que vai ser tributado, mas é ela também que determina o que pode ser motivo de exceção. É considerada pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor a 20/200, tabela aqui Snelling, ou no melhor olho, ou após a melhor correção, ou campo de visão inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. No caso da impetrante, o laudo permitiu demonstrar que o campo de visão dela é inferior a 20 graus. Decisões como essa animam a Valéria, que é fundadora do Instituto Nacional de Visão Monocular, uma associação que pretende ajudar as mais de 400 mil pessoas em todo o país que têm esse tipo de deficiência. Mas isso faz parte, principalmente da acessibilidade do motorista monocular ou de qualquer outro tipo de deficiência. Então, e essa isenção, ela é justa. Essa questão da visão monocular ainda gera muita dúvida. A gente recebeu várias perguntas pelas redes sociais sobre quais são os direitos desses brasileiros. Veja a resposta no V-Inbox. A deficiência monocular, ela entra na deficiência visual. Tem direito à aposentadoria, tem direito à isenção do carro, ICMS, PVA, né? Isenção de IPI, as isenções todas que todas as outras pessoas que têm deficiência têm também esse direito. O que nós precisamos é a vigilância para que o monocular também acesse com facilidade. Porque existem alguns casos que eles não acessam com facilidade, vão na justiça e a justiça garante. Tem mais alguma dúvida? Escreve pra gente.